Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença do cardiologista Dr. Jacó Seissim Filho. Meu querido amigo e meu cardiologista pessoal, Dr. Jacó, vamos ter uma aula de cardiologia das coisas mais importantes para a nossa saúde. Jacó, obrigado pela sua presença, obrigado por tudo. Se apresente para a gente começar a conversar. Perfeito. Bom, olá a todos, eu sou Jacó Seissim Filho, sou médico, cardiologista, estou hoje principalmente em consultório, atendendo também pacientes em regime hospitalar e cuidando de pacientes que precisam de um carinho no coração, não né? Não precisam mais de problema, agora não tem mais problema, é só cuidar. Só cuidar. Bom, como o Jacó é meu amigo, eu vou chamar de Jacó, vou tirar o doutor de casa, tudo bem. Vamos falar um pouquinho, que eu estava pesquisando, sobre a diferença dos níveis de prevenção. Se você explicasse um pouco, para depois a gente falar de um assunto que muita gente tem dificuldade de entender, que eu também tinha, diabetes e hipertensão. Primeiro vamos falar dos níveis de prevenção. Perfeito. Quando a gente vai falar de prevenção, a gente pode estar falando de prevenção em alguns aspectos e em algumas situações muito específicas. Então eu gosto muito de exemplificar falando do mais grave para o mais simples. Então fica fácil de entender o que é uma prevenção que a gente chama de secundária, depois que o paciente já teve um evento que a gente chama de cardiovascular grave, um infarto ou um AVC. Então o paciente já teve um evento, a gente quer evitar o próximo. Esse paciente é um pouco mais fácil de você cuidar, ele já tomou o susto, já foi no hospital, já está com o médico perto, já vai dar seguimento no cuidado. O problema que a gente gosta muito de chamar a atenção são os outros níveis. A prevenção primária, às vezes, está englobando um paciente que pode estar com um fator de risco importante, mas que não tem ideia que ele tem. Então, ele pode estar hipertenso, na imensa maioria das vezes a pressão alta é um evento assintomático. Ele pode estar com o açúcar do sangue mais alto, uma diabetes, e ele não sente nada. Então, quando ele já tem um fator de risco desse importante, comprovadamente aumenta o risco cardiovascular dele, a gente chama de prevenção primária. Agora, a gente pode estar falando no nível que a gente chama de prevenção primordial. Esse paciente tem maus hábitos, então ele pode se alimentar mal, ele pode estar acima do peso, ele pode ser sedentário, ainda não desenvolveu uma hipertensão, uma pressão alta, um açúcar alto no sangue, mas se nada for feito, os trabalhos mostram que ele tem um risco mais alto para isso. A gente vai abordar muito no estilo de vida. Então, quando o paciente ainda não tem sintoma, a gente está pensando ou numa prevenção primária ou numa que a gente chama de primordial. De qualquer forma, a gente tem que olhar, a gente tem que se cuidar porque é uma oportunidade muito grande de evitar doenças ou eventos mais graves. Dentro dessas três que você falou, existe idade limite, não existe, qual a idade? Para a gente começar isso daí. É muito difícil ser pragmático em determinar um corte. Mas, de fato, a partir dos 50 anos, por exemplo, os homens já precisam ter uma consulta com um urologista para pensar na próstata, para começar a acompanhar. A partir dos 40 anos, a gente vai pensar em pacientes, principalmente que tenham já hábitos ou um estilo de vida que não seja muito bom, ou que já tenham algum fator de risco iminente ou uma história familiar importante de hipertensão, de diabetes, de doença cardiovascular, que mereçam uma atenção. Antes dos 40, é difícil fazer um nicho muito pragmático para defender. As mulheres, nesse ponto, têm uma vantagem que estão sempre com o ginecologista já acompanhando, são os grandes clínicos dela, né? Diabetes e hipertensão são hereditários? Tem fatores para aumentar os riscos de forma hereditária, sim, para as duas doenças, tanto para diabetes quanto para hipertensão, principalmente alguns tipos de diabetes, tem um determinante genético talvez um pouco mais forte, mas invertendo a pergunta, se meu pai era hipertenso, eu tenho risco de ser hipertenso também? Então, em geral, a gente sabe que os pacientes que têm história familiar importante para hipertensão e para diabetes têm maior risco, mas nem sempre é por determinação genética. O pai sedentário, o pai que é sedentário, que se alimenta mal, em geral o filho às vezes repete o comportamento, então a gente aprende a se alimentar imitando como os nossos pais se alimentam, a gente aprende a ser ativo vendo os nossos pais. E às vezes a gente tem uma exposição ambiental semelhante à dos nossos pais, a gente pode estar numa área urbana que tem poucos lugares de acesso para fazer atividade física ou mais exposta a alguns poluentes. Então, sim, uma história familiar importante aumenta os seus riscos, mas nem sempre é por determinação genética. Bebida alcoólica. Bom, uma hora eu ouço uma coisa, outra hora eu leio, uma hora fala, outra
Os meus amigos que gostam de beber dizem que um copo de vinho não faz mal todo dia. Você lê diz que faz bem pro coração. Eu tô falando do vinho especificamente, não. Depois até queria que você completasse com todas as outras. Tomar um copo de vinho todo dia, isso faz bem pro coração ou não? Boa pergunta. Excelente. Polêmica. E eu vou inverter. Respondendo de forma pragmática hoje, a OMS fala que não tem estudos e dados para determinar uma dose de uso seguro de álcool diário pela população mundial. Ele hoje é classificado como grupo 1 de risco para câncer de mama, câncer de intestino, em mesma classificação de... É mais que o cigarro? Igual, está no mesmo nível que o cigarro para risco de câncer. Grupo 1, que é o mais alto, que está no mesmo risco que o cigarro, asbestos e uma série de substâncias cancerígenas. Então é isso que a gente tem de evidência hoje. Mas a gente já teve algumas recomendações, essa recomendação saiu agora, acho que se não me falha a memória, em janeiro desse ano, mas já teve recomendações de 1, 2 doses por dia. A última recomendação da diretriz europeia fala em torno de, pensando em cerveja com teor alcoólico em torno de 5%, de 2 litros por semana, ou 850 ml de vinho com teor alcoólico em torno de 12%. Mas eu, pessoalmente, eu vejo mais como a recomendação da OMS. A gente entende que não há uma dose segura, o mínimo que você conseguir consumir para manter o teu estilo de vida, eu acho que é o recomendado. Gosto de citar um exemplo de um paciente italiano. A vida toda bebeu vinho, os pais beberam vinho, os avós beberam vinho, aquilo faz parte da cultura dele. Eu ia beber de criança com o pai. Aquilo faz parte da cultura dele. Aquela pessoa com 80 anos não se vê sendo aquela pessoa, sem uma ingesta regular de vinho. Não faz sentido eu querer impor uma determinação, uma norma, uma diretriz, que eu brinco, que a consulta, isso não se chama consultatória, é uma consultoria. Eu tenho que usar com bom senso a determinação para aplicar para a realidade daquela pessoa. Não vou chegar para essa pessoa e falar assim, não, a partir de hoje você não pode beber. O correndo, você proíbe o macarrão, matou ele. Ele falou, não, você pode. Mas vamos moderar. Precisa ser todo dia? Podemos controlar a quantidade? Você gosta de beber quando? Eu gosto de beber almoçando com a minha família. Poxa, você almoça todo dia com a sua família? Não, é sábado e domingo. Podemos segurar dia de semana? Aí eu acho que é você usar com mais sabedoria a ciência, a determinação que a gente tem, para aplicar para a realidade daquela pessoa. Porque, às vezes, você falar para o italiano para não comer mais carboidrato, não comer mais massa, não faz sentido. Para que eu vou viver? Médico, né? Você troca de médico porque a pessoa não entendeu quem você é, não entendeu a tua essência. Sim. Você come, você faz parte da tua cultura, então vamos comer menos. Vamos trocar, dá para trocar por uma massa, ao invés de refinada, de grão integral. A gente pode fazer trocas e tentar te puxar para um caminho mais saudável, que acho que esse é o papel do médico. Eu acho que essa é a parte do médico, eu acho que agora eu entendi. Todos esses pontos que nós conversamos, o que é o ideal para uma vida saudável do adolescente ao senhor da minha idade? Pô, legal. Excelente pergunta. Tem uma recomendação da Associação Norte-Americana de Cardiologia, da American Heart Association, que ele tentou responder essa pergunta, pensando em elencar os principais fatores de risco para prevenção para doença cardiovascular. Então, eu gosto de elencar os 9 fatores, né? Então, para a gente pensar se a ideia de vida é tentar viver bem, de forma plena, por bastante tempo, mantendo uma saúde mental, uma independência, uma autonomia, a gente tem que falar em se alimentar bem, praticar atividade física regularmente. A gente tem que falar em controlar, ter os níveis pressóricos bem controlados, ter a glicose, o açúcar do sangue bem controlada, controlar o colesterol, fator importante. A gente tem que falar numa boa noite de sono. A gente tem que falar de saúde mental, estresse, ansiedade. Isso é o mal do século. E aumenta e também é fator de risco importante para a parte cardiovascular, que a gente tem que estar sempre em mente. Para elencar assim, os principais fatores que a gente tem que acompanhar. Porque a prevenção primária,
Eu gosto de citar o exemplo, ele é multifatorial. O que é ser multifatorial? É igual uma barragem com 9 furos vazando. Se eu chego, o paciente vem na consulta, eu resolvo, dou o remedinho para o colesterol, opa, tomar o remédio para o colesterol, não vou fazer mais nada. A gente está sendo uma hipocrisia importante, porque eu posso estar resolvendo um vazamento, um fator, e eu estou deixando outros 8 amostras contribuindo para isso. Se é multifatorial, a gente tem que atacar de forma multifatorial. E eu gosto da gente falar e citar esses fatores, porque precisa muito da participação do paciente. Hoje a gente está caminhando para uma medicina que a participação do paciente na saúde dele é essencial. O estilo de vida dele, ele trabalhar isso muito bem é muito importante. Tinha alguns médicos que eu conhecia muitos anos atrás, que eram amigos do meu pai, eram médicos mais humanos. Né? Lá de trás, em 1967. Veio vindo e ficaram os médicos mais distantes. Hoje eu vejo você, o Riese, toda uma turma, são muito mais médicos humanos preocupados com o paciente do que simplesmente chegar lá, dar uma receita, toma isso, faz o exame e venha. Não sei se eu estou enxergando isso. Eu vi isso no outro hospital que eu fiquei lá, o Santa Catarina, posso falar? Vocês lá no Sírio. E eu estou vendo que está mais humano o negócio, mais preocupado com, talvez, o que você falou da saúde mental também, porque antigamente talvez não se pensasse nisso. Precisa ser assim. Hoje, com o olhar de hoje, é muito fácil você julgar o passado com o olhar do presente, mas acho isso uma covardia. Mas se a gente pensar que prevenção primária hoje resolve grandes problemas da saúde cardiovascular do Brasil, do mundo, e a gente pensar que muitos desses fatores estão envolvidos no estilo de vida do paciente, não faz sentido eu te dar um pedaço de papel e falar assim, tá feito. Porque eu tenho que entender o teu propósito. Eu tenho que entender por que você está vindo no médico. Por que você quer se cuidar? Eu quero me cuidar porque eu amo minha família, porque eu adoro minha netinha, porque eu quero ter saúde para ver ela crescer. Tudo. Você tem que conhecer o seu paciente, porque na hora que ele entender que aquele troço chato de ir para academia está entrando na vida dele e vai ser determinante para ele ter um envelhecimento saudável e ver a neta dele crescer, se isso é o motivo de vida dele, você começa dali para trás. O que está faltando para o Domingos conseguir atingir esse objetivo? Treinar mais, cara. Se não treinar, não vai conseguir. É horrível. Falar que gosta são poucos. Mas se você tem um objetivo muito claro, você vai na chuva, você vai no sol, você vai no calor, você vai no frio. Você tem que entender o teu doente. Porque aí, a hora que você coloca o que precisa ser feito, fica tudo mais fácil. Faz sentido comer melhor. Faz sentido evitar um pouco doce. Faz sentido reduzir o álcool. Faz sentido ir para a academia, que é chato. Porque eu brinco, eu falo, às vezes eu provoco os pacientes, você pegar, falar com um paciente de 50 anos, que ele tem um fator de risco importante, mas ele não sente nada. Por que eu vou fazer essa loucura que o médico está falando de mudar meu estilo de vida? Eu estou bem aqui até agora. E a gente elenca esses pontos e eu falo assim, qual seria o presente que o João, com 70 anos, poderia ganhar que ninguém poderia comprar e dar para ele? Corpo saudável, uma mente sã, autônomo, independente. Só tem uma pessoa no mundo que pode dar esse presente. Ele mesmo. O João com 50. Só que não vende à vista. Você tem que comprar parcelado e começar a pagar hoje. Todo dia com estilo de vida, cara. Isso, chegar lá, e a gente viu nessa pandemia em grandes hospitais, as pessoas chegando muito grave, com cofres de dinheiro, mas não tinha o que fazer, não tinha saúde. Não dava para comprar a saúde que ele precisava. O corpo já chegou muito deteriorado, um estilo de vida ruim, com uma doença muito grave. Então, é que nem uma previdência. Brasileiro, a gente tem dificuldade de planejar e olhar o futuro, mas a prevenção primária, a prevenção cardiovascular efetiva, começa hoje. Pagando o boleto hoje. Cuidando um pouquinho hoje, abrindo mão um pouquinho do excesso hoje, cara. E vai sacar esse dinheiro. Não vai sacar, o cara fala pô, Jacó, mas você faz isso tudo... Cara, se eu soubesse que eu ia morrer atropelado amanhã, talvez eu não fizesse metade do que eu tô fazendo hoje para me cuidar. Mas como eu não sei, cara?
O que está na minha mão? Vai cair amanhã, eu não sei também. Eu não sei, mas o que está na minha mão hoje? Porra, eu quero ver meu filho crescer. Quero correr, jogar bola, jogar meu vôleizinho com meu neto, com meu filho. Quero estar inteiro, quero estar bem. Quero conseguir viajar com a patroa. Então, cara, começar hoje. Tem que segurar a boca, tem que fazer exercício, tem que ir no médico. Precisa ser o cardiologista? Pode ser um bom clínico, pode ser um bom endócrino. Precisa ir no médico. Eu tenho os dois, um bom cardiologista e um bom endócrino. Não posso reclamar. Tem que se cuidar. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tabagismo. Legal. Eu vou dizer o que eu vejo, né? Eu vejo muito adolescente fumando muito hoje. O que eu vejo mais até, tá aí no mercado, eu faço parte da Santa Casa lá do conselho e tal. Eu vejo muito jovem fumando muito. Bebendo eu já não estou enxergando tudo isso. Mas eu vejo desde pequeno. Quais são os maiores riscos? Eu sei que é hipertensão e tal, talvez fazer uma série de outras coisas. Para essa juventude, o mal que o cigarro faz. Porque a gente sabe que você acabou de falar que bebida e tabagismo, número 1 para câncer. Fora o câncer, quais são os outros riscos? Cara, o cigarro, a gente já teve uma epidemia muito grande. Eu gosto de ter uma aula maravilhosa de uma professora mostrando uma propaganda da década de 60, 70, talvez nos Estados Unidos, um médico segurando um maço de cigarro. Eu garanto, nenhuma tosse dentro desse maço. E era cultura. Sim. E o cigarro ruim era só o que provocava tosse. Marlboro, lembra? Fazia aquela propaganda, fazia propaganda, mas tudo bem. Marlboro fazia e tal. Qual que é o problema? Cigarro é um altíssimo risco para câncer de pulmão. Cigarro a combustão. Tá claro. Cigarro que você acende a combustão. Esse a gente está em muita lei, a gente está conseguindo, isso está mudando muito. O Brasil tem leis muito fortes e a gente consegue hoje uma exposição até menor, e principalmente em ambientes fechados. A gente foi pioneiro nisso. Agora a gente está trocando. A indústria precisa continuar vendendo a nicotina. Agora virou cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico, a gente vai ver o estrago. A gente ainda não está vendo alguns, né? Se você vai para o cigarro eletrônico... Tão ruim quanto o outro ou pior? Eu não sei. Eu não sei nem te fazer essa resposta de forma pragmática, porque eu ainda não tenho dado bem definido. Agora, o problema é que é um líquido que vaporiza, você inala direto. O que você está inalando? Não sei. Ninguém sabe. Qualquer um pode ter feito aquele líquido. Já tiveram casos bem relatados de cigarro eletrônico que um jovem de 20 anos com uma fibrose pulmonar acabou com o pulmão dele, à espera de um transplante de pulmão. O cara era um cara saudável, perdeu os pulmões. E quando você compra, aquilo não é regulamentado, a venda é proibida no Brasil, você está comprando... O que você está comprando? Quem sabe? Quem sabe qual é a substância segura para botar e fazer inalação dessa forma? Ninguém sabe, que nem usou. Então, eu brinco que você gasta dinheiro para ser rato de laboratório. E aí você se torna, no mínimo, dependente de uma nicotina e se expõe a outras substâncias ali dentro. Só que qual o problema? Socialmente aceito. É uma fumacinha que sai aqui, não é combustão, é bonito, eu misturo um blend e a indústria está aí. Eles sabem fazer um marketing melhor que eu e você. Com certeza. E estão ganhando rios de dinheiro. Meu amigo, estamos com horário, sabe como é que é, mas eu quero te agradecer de coração. Isso. Um prazer. De verdade. Prazer foi meu. Se você quiser um grande cardiologista, fale com o Dr. Jacó, que eu assino embaixo. Amigo, eu quero te dar esse livro de presente. Maravilhoso. Eu faço questão de dizer, não é puxando o saco nem nada, porque quando o cara é bom, eu faço questão de dizer, como fiz com o Rienzo, porque são caras que me salvaram. E eu faço questão de dizer isso, porque vocês são muito bons no que fazem. Se não fosse o primeiro que não estaria aqui, nem eu fazendo propaganda. Mas muito obrigado. Obrigado mesmo por tudo. Te agradeço. Se Deus quiser, você vai ser convidado de novo. Vai ser um prazer. Tá bom? Beleza. Se você quer ver este e outros programas, siga-nos nas nossas redes sociais. Até lá.